30 anos da morte do Ayrton Senna, um dos eventos que causou mais comoção no Brasil nos anos 90. E para falar sobre isso, eu trouxe alguém que acompanhou de perto, não só esse dia triste, mas também os dias de glória do Ayrton. O Alex Ruffo é jornalista, cobriu Fórmula 1 por muitos anos e esteve lá no dia da morte do Senna. Alex, muito obrigado por topar bater esse papo comigo, bem-vindo. Eu que agradeço, Matheus, um privilégio estar aí com vocês, aí com a turma do Tempo, nesses 30 anos que a gente comemora o dia que Ayrton Senna deixou as pistas. Quando eu falo comemorando, né, não é comemorando a morte, é comemorando a vida. Eu comecei falando, a gente comemora os 30 anos, a gente comemora, na verdade, o tempo que a gente teve oportunidade e privilégio de conviver com Ayrton Senna. E eu sinto que todos os jornalistas naquela época que cobriram a carreira do Ayrton foram privilegiados. Como público também, como torcedor, né, seu pai, certamente, as pessoas mais velhas, certamente, foram privilegiadas por poder torcer pelo Ayrton Senna e nós, como jornalistas, de poder conviver com ele durante muitos anos. Eu queria começar com você, Alex, perguntando o seguinte. Muita gente considera o Ayrton o maior piloto de todos os tempos. Por quê? Por que você acha que as pessoas consideram assim? Quais são os diferenciais dele enquanto piloto? Matheus, na minha leitura, eu acompanho Fórmula 1, eu acompanhei Fórmula 1 profissionalmente de 86 até 99, até 1999, em todas as temporadas e todas as corridas. Eu nunca vi alguém tão focado, tão determinado como o Ayrton. O Ayrton tinha uma obsessão pela vitória, era quase uma coisa doentia. A gente até brincava, né, quando falava de segundo lugar, vice, surgiu essa piada na época. Para ele, na verdade, até para o Nelson Piquet, eles consideravam o segundo lugar o primeiro dos perdedores, né? E era assim que eu via o Ayrton com o carro de corrida. A determinação dele, o foco, mas também a precisão era totalmente fora do normal, era quase uma coisa sobrenatural. Ele era muito focado no carro de corrida, o comprometimento dele com a equipe, com o equipamento, era uma coisa assim que deixava, inclusive, nós jornalistas extremamente impressionados. O Ayrton chegava na pista cedo, se reunia com os mecânicos, fazia reuniões regulares com o chefe de equipe, ele tinha um chefe de equipe que era o Joe Ramírez, um mexicano, que ele tinha uma sintonia muito grande, o chefão dele, isso na época de McLaren, né? O chefão dele, Ron Dennis, para você ter uma ideia de como a equipe era competitiva. Hoje a gente fala muito de Fórmula 1, que são os mesmos vencedores, mas antigamente era assim. Na temporada de 1988 na McLaren, ou seja, no auge da briga dele com o companheiro de equipe dele também, que já era campeão mundial de Fórmula 1, o Alan Prost, a McLaren de 16 etapas do ano, que na verdade eram 16 etapas, venceu 15. 8 vitórias do Ayrton e 7 do Alan Prost. Então, embora existisse essa mesma supremacia que a gente vê hoje, essa coisa meio sazonal de uma equipe ficar vencendo várias temporadas, né? A gente viu isso com a McLaren, a gente viu isso com Williams, a gente viu isso com a Ferrari na época do Schumacher, a gente viu com o Hamilton na Mercedes, com o Vettel, tetracampeão com a Red Bull, e agora está assistindo isso. Só que a diferença da época do Ayrton era a competitividade. Ele brigava com os caras de altíssimo nível e, desde o começo, não foi com bom equipamento. Eu acho que o cartão de visita dele, Matheus, a gente falando do cara que era focado realmente, foi em 1984 com a Toleman, uma equipe que não fazia parte do time, do grid principal da Fórmula 1, que ele venceu o GP de Mônaco, mas tiraram dele a vitória por conta de uma politicagem. O Jean-Marie Balestre era o presidente, o Alan Prost estava para vencer a corrida, uma corrida de chuva em Mônaco, quando o Ayrton era especialista, ele venceu, mas a pressão que o Jean-Marie Balestre, presidente da FIA, fez com o Jack Hicks, que na época era o diretor de prova, foi tão grande que o Jack Hicks interrompeu a prova por problema de chuva, e valia a prova anterior, ou seja, o Ayrton passou na frente, mas não ficou em primeiro. Mas ali, na verdade, com um carro que não era bom, que era aquela Toleman, eu acho que foi ali que o Ayrton entregou o cartão de visita dele. E assim, sempre dando muita atenção para a gente. Era um cara muito generoso, inclusive de informação.
Ele não tinha aquele protocolo, isso não pode falar, isso aqui é em off. O Ayrton abria a boca mesmo e falava até o que não podia falar. Ele não segurava para ele nem o descontentamento que muitas vezes ele tinha com a equipe. Né? Ele não era aquele cara politicamente correto. Essa emoção que o Ayrton passava para a gente, não só para jornalista, mas também para o telespectador, o lado de valorizar a bandeira brasileira, quando ele vencia e levantar a bandeira, dele se emocionar com a vitória, ele se aproximou muito do público do Brasil. A gente não tinha um grande ídolo que tivesse essa aproximação tão grande e que levantava a bandeira do Brasil numa época muito complicada para a gente. 94 foi uma época de crise, de mudanças políticas, e o brasileiro estava ávido por um super-herói. Ele trouxe para dentro da sala do brasileiro vitórias, alegria. Muita gente falava que era até muito ufanismo da parte dele, mas tudo aquilo era sincero. Ele não fazia por marketing. A gente percebia isso, eram atitudes sinceras, ele não era um marqueteiro, e era um cara muito cristalino. Então, eu acho que esse lado dele de ter a mesma emoção do que um cidadão comum e se colocar no mesmo plano, né, emocional e afetivo, isso aproximou muito o Ayrton do público dele. Eu acho que ele foi um cara que furou a bolha, né? A gente escuta muito pessoas que são muito fãs do Ayrton, que falam, tipo, não, eu assistia o Senna, mas que não necessariamente continuaram acompanhando, né? Que não era uma coisa com a Fórmula 1, você percebe que era uma coisa com ele mesmo, né? Ele meio que, para muitos brasileiros, se tornou maior do que a Fórmula 1, né? Eu acho que isso é muito curioso a respeito dele. Exatamente, e a gente tem uma coisa aqui no Brasil, Matheus, que o brasileiro, ele não cultua o esporte, ele cultua o super-herói. Basta ver, se a gente pegar um histórico, aquela seleção de ouro lá atrás de vôlei do Bernard, do saque do Jornada nas Estrelas, tudo aquilo, o pai já colocava o moleque para jogar vôlei. Depois a gente teve uma época de Xuxa na piscina, do Gustavo Borges na piscina, esse moleque ia para a piscina porque tinha lá um super-herói. Teve o próprio Vanderlei no MMA, o moleque começou já a lutar, ou seja, levar esse cara para a luta porque existia um super-herói. E a gente viu isso em várias situações, no tênis com o Guga, e aí a gente passa a não ter mais esse representante no tênis, aquele que assistia esporte, tinha uma cultura mais plural, ele já se afastava, porque não tinha aquele cara para ele torcer. E na Fórmula 1 aconteceu a mesma coisa. Nós fomos muito mal acostumados desde 1972, com o primeiro título do Emerson. O Emerson venceu a primeira corrida dele em 1970, ou seja, foi um desbravador, foi um pioneiro lá em Watkins Glen, ou seja, foi uma vitória até que marcou muito, porque a primeira vitória do Emerson deu o título póstumo para o Johan Rindt, o companheiro dele da Lotus. Então, ali ele se consagrou como um piloto da Lotus. Em 72, ele venceu o primeiro título com a Lotus. Em 74, o segundo título mundial dele, já com a McLaren. Mas, além disso, Brasil. Né? É importante para o brasileiro não só ter um super-herói, mas ter um evento aqui para esse cara valorizar o esporte. Foram anos que a gente sabia que ia ter vitória, que ia ter pole position e briga pelo campeonato. Então, a gente ficou muito mal acostumado com esses super-heróis. Acabaram os super-heróis da pista, a audiência mesmo da Fórmula 1 caiu muito, e aí o brasileiro começou a se espelhar, por exemplo, aqui no Brasil, no Lewis Hamilton. O Hamilton, quando também fala de Ayrton, não é marketing, porque ele não faz isso aqui no Brasil. Eu já vi ele em vários lugares do mundo, em várias pistas, homenageando Ayrton Senna. Ele se espelhava no Ayrton quando era moleque. Então o brasileiro passou a torcer também pelo Hamilton. Nos últimos anos, quando o Max Verstappen começou a ganhar, por incrível que pareça, caiu a audiência da Fórmula 1 por falta de carisma. Então, aquele mesmo carisma que tinha o Hamilton já não tem o Verstappen. E também aumentou a pressão para cima dos outros, né, dos que vieram depois. Eu acho que o Barrichello e o Massa, eles sofreram muito com isso. Sim, porque era natural esperar uma substituição. A própria Globo errou muito quando o Ayrton morreu e colocou todas as fichas do Barrichello e valorizando ele. Errou muito assim, não só com o público, mas com ele também. A Globo colocou uma pressão muito grande no Barrichello. O Barrichello é um excelente piloto, um dos melhores que eu já vi em pista. Ele só deu azar de pegar um Schumacher, que invariavelmente tinha um carro melhor, ele era o cara para ser campeão,
podia, como o próprio Rubinho fala, ele nunca ficou sabendo quantas corridas realmente ele poderia ter vencido, né, ter conquistado, porque as pessoas falam assim, puxa, peraí, uma Ferrari com orçamento na época de 350 milhões de euros, ela não vai fazer 2 carros iguais? Claro que vai fazer. Só que um vai ficar um pelinho melhor que o outro, uma equipe de engenheiro é melhor que a outra, um chefe de equipe, um estrategista, ele cuida de um piloto e tem um outro estrategista e um chefe de equipe para o outro piloto. Claro que o melhor disso tudo ia para o Schumacher, não tirando, claro, a qualidade do Schumacher, que era fora do normal também, era um dos gênios da Fórmula 1. Mas a gente nunca vai ficar sabendo, na verdade, qual o real potencial que o Rubinho poderia ter tido na Ferrari, sendo o segundo piloto. E ele era segundo piloto da mesma maneira que o Massa foi segundo piloto na Ferrari também. Eu queria falar com você agora sobre a questão do Senna como pessoa, né? Porque além de você cobrir Fórmula 1, você chegou a conhecê-lo e conviver com ele. Quais você acha que são os diferenciais dele, assim, como pessoa? O que talvez possa ter contribuído, né, para ele ter se tornado esse ídolo que ele se tornou? Matheus, eu vou dar 2 exemplos para vocês dos 2 momentos. Na verdade, eu tive 3 ou 4, mas esses 2 foram os que mais me marcaram. O Ayrton tinha poucos amigos na pista. Eu não era amigo do Ayrton. Ele me conhecia. Até uma brincadeira que sempre meu filho fazia, o Brian, né, que é um pouco mais velho que você é de 94, né? O meu filho do meio também é de 1994, mas o Brian nasceu em 88. O Brian chegou a acompanhar alguma coisa do Ayrton, e o Brian sempre que queria saber qual o nível de intimidade que eu tinha com alguma dessas estrelas, ele perguntava para mim, ele te chama pelo nome? Para ele a referência era assim, eu falava assim, o Ayrton me chamava pelo nome. Não, então você era amigo dele. Eu falava, não, filho, eu não era amigo dele. Eu fazia parte, eu estava o ano inteiro do lado dele, o ano inteiro entrevistando, ele sabia quem eu era, mas isso me respeitava muito, né? Mas isso não quer dizer que eu era amigo dele. A primeira experiência minha, assim, pessoal com o Ayrton, foi em pista, olha que engraçado, mas foi uma atitude muito pessoal e profissional. Em 1991, eu estava dentro do box da McLaren, e o Ayrton, para sair em Silverstone, para sair para a volta rápido. O Ayrton sempre esperava aquele último minuto, últimos 2 minutos para entrar na pista, até para saber o quanto ele teria que acelerar para bater o cara que estava em primeiro na classificação e também para pegar a pista mais emborrachada. Então ele esperava o último minuto e uma concentração absoluta, absoluta. Eu do lado dele, fazendo uma foto dele, que era até para a revista Auto Sprint, para uma revista italiana que eu era colaborador, e numa época onde falavam muito do lado mais místico, mais espiritual do Ayrton, que ele falava muito de Jesus Cristo, falava muito de Deus, e por acaso essa foto que eu estava fazendo, ela era totalmente alinhada com isso, embora não tivesse nada a ver com religiosidade. Os templos lá em Silverstone, no box de Silverstone, ficavam na parte mais alta da garagem do box. Então, para o piloto, hoje não, hoje vem um tablet, é muito mais fácil, né? Na época tinha uma TVzinha com os tempos que ficavam passando, eu acho que era da Longines, que fazia essa telemetria, né? Depois Olivetti, e ele tinha que olhar para cima. Para o piloto olhar para cima, se ele simplesmente levantar a cabeça, o capacete está meio solto, ele vai olhar para o teto do capacete e não vai ter visão. Então, ele tem que empurrar com os 2 dedos o capacete e olhar para cima. De lado, essa foto, parecia que é como se ele estivesse assim. Parecia que o Ayrton estava orando, estava rezando. Então, eu aproveitei aquele momento, fiquei ali do lado, quietinho, antes de ele sair, e comecei a fazer o clique do lado dele, é um palmo da cabeça dele. Um pouco antes de sair, veio um mecânico, a gente usava uma jaqueta, um colete, um número bem atrás, bem grande, que você faz alguma merda na pista, o fiscal de pista não precisa te reconhecer, ele vê o número, anota e te suspende. E eu estava com esse colete de foto, o mecânico veio e me puxou aqui pelo colarinho, para eu sair da equipe. O Ayrton, olhando para frente, olhando os tempos, totalmente focado, ele fez assim com a mão, para o cara, pôs de lado a mão para não me tirar dali. Cara, eu me senti um rei, imagina. Aí eu fiquei impressionado, fiz as fotos, continuei ali, fiquei até mais do que eu devia, né, para tipo, provocar um pouco o mecânico, né, ou seja, Deus tinha falado que eu podia ficar, não era ele que ia me tirar dali. E fiz essas fotos.
2 semanas depois, eu tive a oportunidade de jantar com a Ayrton uma coisa totalmente ocasional. A gente estava em Heidelberg, a corrida de Hockenheim na Alemanha, e Heidelberg era um lugar que a gente ficava hospedado. Todos os pilotos, jornalistas, tal, é a cidade base para a corrida de Hockenheim. Uma cidade maravilhosa, medieval, linda, linda. E o seu Milton, na pista, perguntou para mim e para o Edgar Melo Filho, que era da Rádio Bandeirantes na época, estava junto comigo, pediu uma dica de um lugar para jantar, mas não falou nada do Ayrton. Falou, estou com a Neide aqui, que era esposa dele, mais um casal. Indica para a gente algum lugar que não seja turístico. A gente quer sossego, mas que é um lugar legal. E eu lembrava de um restaurante na praça principal de Heidelberg, bem escondido, você sobe uma escada rolante do lado do McDonald's, turista não vai lá. E na parte de cima ficava essa cantina chamada Damário. O Damário era uma cantina italiana, com um chefe italiano e um dono alemão. E lotava, mas de alemães no final de semana. Não ia torcedor, não ia turista. Então a gente indicou esse restaurante para o seu Milton, pai do Ayrton. Quando chegamos lá, mesmo com reserva, tinha uma mesinha de meio metro quadrado e 2 cadeirinhas para mim e para o Edgar. O lugar estava lotado. Ficamos comendo, né? Daqui a pouco entra o seu Milton, para na nossa mesa com a dona Neide, agradece a indicação, vai para a mesa deles, e junto a viúva do Armando Botelho, o Armando Botelho, empresário do Ayrton, já tinha morrido, foi a viúva, e eu lembro, não tenho quase certeza, mas que o Braguinha estava junto, e foram para lá. Dá uns 10 minutos, chegou o piloto da vez, provavelmente ele estava dirigindo, deixou o pai no restaurante, foi estacionar o carro, era o Ayrton. Eu não tinha visto, ele passou atrás de mim, e me deu aquele tapa na cabeça aqui, eu estava de costas para a porta, lembra aquele pedala Robinho que dava aqui atrás? O Edgar olhou para mim e falou, pô, ele cumprimentou ele, o Ayrton foi embora, falou, cara, mal educado de cumprimentar desse jeito, com um tapa na cabeça. Eu falei, Edgar, esse foi o melhor cumprimento do mundo, se ele me dá a mão, é um cumprimento de cortesia, aqui é brother, você não vai dar um tapa na cabeça de quem você não tem intimidade. Para mim aquilo foi um prêmio. Continuamos comendo, daqui a pouco o Ayrton vem com o prato de comida dele, com a massa na mão, e fala, vou sentar com vocês aqui. Aqueles velhos lá só falam de pescaria, não aguento mais. E veio para a nossa mesa, Matheus, que não cabiam 3 pratos, cabiam 2, era muito pequena. A gente teve que se espremer na mesa, embaixo da mesa, eu lembro que o meu joelho tocava o joelho do Edgar, sabe quando você fica fazendo malabarismo para conseguir comer? Sentou, começamos a conversar, o Edgar sempre falava para mim, Alex, quando o Ayrton estiver com a gente, ele conhecia muito bem a família do Ayrton, o Edgar era muito amigo do pai do Ayrton, do seu Milton, mas quando você estiver com o Ayrton, fora da pista, não fala de corrida. Esse cara já está de saco cheio, ele sai para se divertir, não fala de corrida. Putz, eu travado ali, Matheus, querendo fazer 1.200 perguntas para o Ayrton, né, quieto, comendo como se estivesse comendo com qualquer um do lado, com um colega, né, não era nem um amigo, com alguém, e fingindo que ali não estava o meu maior ídolo do lado, que é difícil, às vezes, você trabalhar com uma pessoa e esse cara é um puta ídolo para você, ou seja, você fingir que é uma pessoa normal, que é um ser humano normal. Mas continuei. O Ayrton começou a falar de corrida, que estava muito descontente com o Ron Dennis, que tem um termo em inglês que fala playing violin, né, tocando violino, é o que a gente usa, esse cara está tirando na flauta, que o Ron Dennis não estava se empenhando com a equipe, estava colocando dinheiro do patrocínio no bolso, não estava colocando nos carros, e os carros estavam horríveis. Quando ele começou a falar isso, eu falei, puxa, então eu posso falar de corrida também, né? Ele que começou. Aí eu falei, Ayrton, queria te agradecer. Falou, pelo quê? Pô, alguns finais de semana atrás, lá na Alemanha, lá em Silverstone, eu estava te fotografando, e o cara veio me arrancar, e você deixou, para mim, essa foto é a foto que eu tenho de você, vou até mandar para você, essa foto, não tive tempo de mandar para o Ayrton, acabei mandando para o Léo, para o irmão dele, então queria te agradecer. Ele falou para mim, não, você não tem que agradecer a mim, você tem que agradecer ao mecânico. Eu falei, como assim? O cara que me arrancou dali? Porque eu só pedi para você ficar, que ele foi muito mal educado. Ele poderia ter pedido para você sair. E eu vi que ele puxou você pelo colete para sair. Eu achei um absurdo e falei para ele não mexer, para você ficar ali quieto.
Então, o mecânico que fez merda, você tem que agradecer, porque senão você não teria feito a sua foto. Cara, aí eu paro para pensar, Matheus, imagina só a cabeça desse cara focado para sair para uma volta rápida, para marcar pole, e fez a pole, ou seja, no auge da adrenalina, ele ter essa visão periférica e perceber o que aconteceu a 100, ou seja, daqui 100, você está aqui na frente, 90 graus do lado direito dele. Então, além de ter uma puta visão, uma percepção, e não perder o foco no que estava acontecendo, mas conseguiu cuidar aqui do lado. Se você transportar isso para a pista, é um piloto em alta velocidade, alta adrenalina, focado para fazer a curva, mas que tem que se preocupar com o cara que vem atrás, com o cara que está aqui à esquerda, tentando fazer a ultrapassagem, entendeu? Então, ali, para mim, eu consegui ver duas coisas. O lado pessoal, humano do Ayrton, que ele não admitiu, não, eu deixei ali porque não seria legal, queria que você fizesse a foto, ele usou uma desculpa como se fosse má educação do outro, né, para eu ter ficado, mas também o lado dele de visão periférica, que eu só vi isso até hoje falando, conversando com pessoas que lidam com futebol, com Pelé. Eu não sei se já chegou a ver aquele gol, o quarto gol da final da Itália contra o Brasil em 1970, que o Pelé, sem olhar para o lado, toca a bola para a direita, vem o Carlos Alberto e faz o quarto gol contra a Itália. Ou seja, como que o Pelé teve essa visão? Ou seja, esses caras têm essa visão que a gente não tem. Então, esse, para mim, foi o primeiro momento, assim, muito pessoal, né, de poder ter esse convívio com ele e ter essa história. E nesse jantar eu aproveitei e fiz mais uma pergunta, agora até para ir para o lado do foco e precisão. Porque quando me perguntam o que era o Ayrton, eu falei, o cara mais rápido que eu já vi até hoje. Era o melhor? A gente não teve tempo de ver. Os números, eles não refletem se o cara era melhor ou pior. Né? Você não sabe com quem você está competindo, que tipo de carro. Não dá para comparar aquela Fórmula 1 de 70, 80, 90 com a Fórmula 1 de hoje. É outro carro, é outro esporte. Então, uma grande besteira falar, por exemplo, o Hamilton era melhor que o Ayrton, não dá. Eram esportes diferentes, categorias diferentes. Mas, de qualquer maneira, era muito rápido. Para mim, era muito rápido e preciso, como nunca vi ninguém. Em Mônaco, eu fui contratado para fazer uma foto, isso foi em 1990. Também para outros sprints, porque a revista italiana me chamava muito para fazer foto dos brasileiros. Sabia que eu estava mais próximo dos caras, era mais fácil. E eu escolhi a segunda perna da piscina de Mônaco, quando entra, sai do túnel, dobra à esquerda, fala dobra à esquerda porque ali é rua mesmo, né? Você faz uma conversão à esquerda e vai para a piscina. Tem a primeira perna, na segunda perna, é uma foto muito clássica, que o carro levanta a roda direita, fica no ar a roda direita, o piloto com a cabeça assim para fazer a tomada, e era essa foto que eu queria fazer do Ayrton. Na época a gente não tinha câmera digital, era câmera por filme, né? Eram 36 cliques que você tinha numa câmera. Ou seja, chamava até 36 poses, né, que você tinha numa câmera. Então eu estava com esse filme só para fazer foto do Ayrton. Começou o treino, ele passou uma vez, passou a segunda e eu estou fotografando ali. Estou fazendo a foto ali. E dali para frente terminei o filme. Esse filme, para ser revelado, como era cromo, cromo é o que a gente conhece como slide, né? Aquele que você olha na luz e você consegue ver a foto, não o negativo, que você não vê nada. Tinha sempre um representante do laboratório de Nice, porque Mônaco não dava para revelar filme assim, não tinha um laboratório profissional. Então tinha um representante desse laboratório de Nice. Na estação de trem a gente levava o filme, esse cara pegava um trem, levava até Nice. No dia seguinte, no mesmo horário, ele estava ali com o filme de todo mundo entregando de volta. Eu, quando peguei, no sábado, o filme, fui para a mesa de luz, lupinha, analisar o filme inteiro, eu vi primeiro cromo, ok, segundo, terceiro, diferente, posições, e do quarto para frente, eu percebi que as fotos estavam exatamente iguais. Na hora eu fiquei até puto, falei, pô, o laboratório errou alguma coisa, duplicou uma foto, mas eu falei, mas como duplicar uma foto? Não foi ampliação, foi revelação. Aí fui olhar com mais atenção. A foto, a partir do quarto clique, estava exatamente igual, mas o fundo que mostrava lá atrás uma arquibancada, as pessoas estavam posicionadas de maneira diferente. Ou seja,
o Ayrton passava exatamente no mesmo ponto durante 30 voltas. Não errava. Eu aproveitei esse jantar e perguntei para ele, cara, como que é isso? Contei até essa história que eu estou contando para você, Matheus, contei para ele que no começo eu fiquei chateado com o laboratório, e depois que eu vi que não, que era um louco que passava exatamente no mesmo ponto. Ele falou, Alex, é muito fácil. Olha só o que é muito fácil. Eu faço a primeira volta em Mônaco, então eu faço uma freada na piscina, onde você estava, depois tem a rascasse, eu entro, freio um pouco mais dentro, aí tem a passagem dos boxes, aí tem a Sandevaux, aí da Sandevaux tem a subida para o cassino, eu faço de outra maneira, sai o cassino, passa no Hotel de Paris, desce, tem a curva Leves, eu faço inteira, contorno à direita, saio no túnel, freada da chicane do túnel, volto, e me falam, enquanto eu estou andando, na telemetria, olha, nessa volta número 1, você fez bem a Rascasse, fez bem a Mirabeau e fez bem a subida para o cassino. Na segunda volta, você já fez bem a volta do Hotel de Paris, a do Hotel Leves e a saída do túnel. Aí eu pego tudo isso que os caras falaram, onde eu andei bem na primeira volta, na segunda e na terceira, e eu coloco tudo isso na quarta. Ou seja, o cara, Matheus, conseguia editar na cabeça dele os melhores momentos e lembrar, na hora que ele vai acelerar forte para marcar tempo, que a primeira volta, a dele foi mais rápido, quando ele andou daquele jeito na Mirabeau e na Leves, e foi na segunda volta, que ele, na saída do túnel, cara, como que o cara vai lembrar como ele fez a segunda volta? Como que ele vai lembrar como foi a terceira volta na saída, na entrada do túnel? Então, isso para mim é o gênio. É o gênio. Não é só que, por exemplo, a gente viu muito rápido um Mansell, um Verstappen no começo de carreira, parou de errar, mas um Mansell muito rápido, toda hora rodando, batendo e tal. O Ayrton não. O Ayrton, ele era rápido e preciso e focado. Então, para mim, esse foi o maior exemplo que ele me deu de técnica. Eu ainda falando, não é só arrojado. Não, o Alan Prost falava que ele tinha meio segundo na mão. E tinha esse meio segundo na mão. Mas não era só porque ele era rápido, é porque ele usava a cabeça, ele pensava muito, ele era muito estrategista. Eu queria saber o que você se lembra, né? Como é que foi aquele dia, 1º de maio, para você? Olha, o 1º de maio, na verdade, Matheus, o 1º de maio foi um domingo. Esse 1º de maio, ele começou na sexta-feira. Na sexta-feira teve... Ou seja, na quinta-feira, na verdade, o Ayrton estava muito animado. Eu tive até a oportunidade de almoçar com ele no box da Minardi. Ele gostava de comida italiana. Eu falava para ele, mas por que você não almoça na Ferrari? Ele falou, se eu estou na Ferrari, no dia seguinte todos os jornais estão falando que eu estou indo para a Ferrari, embora ele gostasse da comida italiana. Então ele ia na Minardi, do Giancarlo Minardi, e comia lá uma belíssima massa, sempre ninguém ia falar que ele estava indo para a Minardi. E ele estava com uma calça branca, uma camisa azul clara, ele ia lançar naquele dia, na quinta-feira, por isso ele estava muito animado, uma bicicleta Senna, toda de fibra carbono, muito leve, ou seja, ele estava se preparando para esse lançamento, uma ação promocional. Fez isso e comentou alguma coisa com a gente e com o Lemir Martins. Tem um negócio que eu quero comentar com vocês. Lemir Martins era um fotógrafo da Quatro Rodas, um cara que para mim foi sempre um grande mestre nas pistas. Aprendi muito com 2 caras, com o Lemir e também com o Edgar Melo Filho. Na sexta-feira, teve o acidente do Rubinho. Durante os treinos, ele estava com a Jordan, um acidente muito forte na variante Bassa. O acidente, o carro catapultou, levantou e bateu com o lado do capacete do piloto mesmo, no guarda-reio, ou seja, na cerca. E aquela cerca, tem pedaço de concreto, e veio para o chão. O Rubinho quebrou o nariz, machucou a boca, ou seja, o acidente foi muito feio. E ele foi para o Hospital Maggiore, em Bolonha. Eu tinha levado para lá, eu morava nos Estados Unidos na época, eu tinha recebido naquela semana uma revista Caras, da Nelly, que era editora de fotografia da revista Caras, e a capa daquela Caras era a Ayrton Senna com a Adriane Galisteu no Mar de Angra. E me pediram para pegar essa foto e fazer uma foto do Ayrton, aquela foto de cabeleireiro, né? O Ayrton sentado no box e lendo a revista Caras, onde ele era a capa.
Essa era a foto para eu fazer. Quando teve esse acidente do Rubinho, a Nelly me ligou de madrugada no hotel e falou: Alex, vamos fazer diferente, não faz a foto com a Ayrton. Caras, é muito frequentada nos hospitais. Leva a foto para o Rubinho e vê se ele não quer fazer sentado na cama do hospital, lendo a revista Caras. Ótimo, vou fazer isso. Só que eu vou fazer isso assim, tive que sair, pegar o carro de madrugada e ir para o hospital em Bolonha, que era o Hospital Maggiore. Não sabia onde era, não tinha a mínima ideia, uma época que você não tinha GPS, não tinha... Sabe aquela coisa, você chega na cidade, por placa, e na cidade você vai perguntando até chegar no Hospital Maggiore. Cheguei no Maggiore, já era 6 da manhã, o Rubinho estava saindo já, ele tinha recebido alta. Estava ele, Ricardo Tedeschi e Geraldo Rodrigues, que eram os empresários dele, quem trabalhava junto com ele. Eu falei: Rubinho, você precisa me fazer um favor, cara. Eu tenho que fazer uma foto tua na cama do hospital. Ele falou: pô, Alex, eu não recebi alta. Você quer que eu volte para... me faz esse favor. Até hoje eu agradeço o Rubinho por isso. Ele com uma super boa vontade, imagina, querendo ir para casa, querendo ir para o hotel, querendo descansar, tinha sofrido um acidente, ele voltou no quarto dele, lembrava onde era o quarto, tivemos que voltar escondido, imagina. Como você vai voltar para um quarto, só que não tinham arrumado a cama ainda? Ele sentou na cama com um tênis, um jeans, pôs o show lençol e ficou só com uma camiseta que, por acaso, tinha o S do Senna, do Seninha. O Senna estava promovendo na época e tinha dado para alguns pilotos a camiseta com o S do Seninha. Ele fez a foto para mim, foi super gentil, segurando a cara e tal. Saímos, fomos embora. A hora que eu estou saindo do hospital, eu virei para trás e fiz a foto do hospital para mandar para Caras, para ter a foto contextualizar, né, Matheus? A foto do Rubinho na cama e depois a foto do Hospital Maggiore. Fui voando, peguei o carro, continuei, fui para Milão, que a gente mandava filme, não era digitalmente, não era por internet, através de um comandante da Varig. Já tinha um funcionário da Editora Abril no dia seguinte esperando esse filme meu, para a cara sair na terça-feira, tinha que rodar na segunda-feira essa foto. Quando eu volto para a pista, tinha acabado de morrer o Roland Ratzenberger, o austríaco. Ele bateu o carro na curva Gilles Villeneuve, um pouquinho antes da Tosa, ou seja, você tem a largada, aí você tem a Tamburello, lá na frente tem a Villeneuve e tem a Tosa, que é quase um grampo. Ele morreu na Villeneuve. Todo mundo na sala de imprensa, assim, muito mal. A última morte que tinha acontecido em pista durante um GP tinha sido em 1982, com o Ricardo Paletti, no Grande Prêmio do Canadá. E algumas outras mortes aconteceram, né? Mas L. De Angelis, por exemplo, mas não foi em corrida, foi em teste da Brabham. Mas, assim, desde 82 não acontecia um acidente fatal durante o final de semana da corrida. Então, muita gente realmente muito abalada. O Ayrton mesmo muito abalado. Ele desrespeitou os comissários de pista, pegou um carro, foi até o local do acidente, voltou transtornado, tentou liderar um movimento para que não tivesse corrida, porque não é segura. A FIA, ela burlou, na verdade, a lei, porque se morre alguém em pista na Itália, é interditado, não teria corrida. Então, qual que é o grande truque? Reanima o cara, né? Até o sapo, se você matar o sapo, você consegue dar um choquinho nele e vai bater o coração. É o que os caras fazem. Eles reanimam o cara, dá lá um eletrodo, começa a bater o coração, leva ou morre no helicóptero ou morre no hospital. Porque se tiver a causa-morte, ou seja, se decretar morte na pista, pela lei italiana não tem corrida. E foi assim, o Ratzenberger morreu na pista, mas morreu a caminho do hospital. E teve corrida. Como o dinheiro na Fórmula 1 fala muito mais alto, mesmo alguns pilotos achando que não deveria ter a corrida, o Niki Lauda aconselhou, foi um dos caras que aconselhou a Ayrton a não correr, até porque todo mundo está muito mal. Mas aquela história, Fórmula 1, o maior combustível que tem é o dinheiro. E os caras foram para o grid. Teve a largada, teve um acidente na largada do Perlani, teve uma relargada, o Ayrton aquele ano tinha largado todas as vezes à frente do Schumacher, mas não terminava a corrida, quebrava, enfim, o carro não estava bom. O regulamento do carro daquela Williams que ele tanto queria mudou justamente em 94, quando ele foi para a Williams. Então, o Williams perdeu muito da tecnologia campeã que tinha no ano anterior. Eu estou fazendo a prova na curva Tosa, o Lemir Martins, ali eu estava fazendo para 4 rodas.
o Lemir Martins fazendo a largada e eu fazendo a primeira curva, que é aquela primeira frenagem que todo mundo acumula, todo mundo junta na hora da curva, que é a tosa, que é esse grampo que tem lá em Imola. E passou o Ayrton na frente, passa o Ayrton na frente, daqui a pouco não passa o Ayrton e passa o Schumacher na frente. E eu já falei, pô, de novo bateu, já fiquei meio puto ali. E logo em seguida eu já vejo um helicóptero descendo na pista, não dava para ver a curva Tamburello, que tinha umas árvores na frente, da tosa, a visão que eu tinha era de árvore, o helicóptero descendo, o helicóptero subindo. E comecei a voltar para o box, porra. Quebrou a perna, se machucou e tal. Quando eu chego na sala de imprensa, o clima está péssimo novamente, dá uma meia hora, e a gente recebe a notícia que o Ayrton tinha tido morte cerebral. A partir dali, começou o movimento e ninguém mais queria ficar ali. Todo mundo queria ir para o Hospital Maggiore. Como eu já tinha ido no dia anterior, eu sabia o caminho, muita gente foi até me seguindo. Eu cheguei no Hospital Maggiore e de fotógrafos brasileiros na pista só tinham dois. O Lemir Martins da Quatro Rodas e eu. Então, só nós dois fomos autorizados a ir para o 8º andar do Hospital Maggiore, onde ficava o centro cirúrgico, um corredor e um elevador que levava para o INL. E toda essa turma que estava lá embaixo, Matheus, pediu a minha foto. O Ayrton ia passar numa maca coberto com lençol. Essa era a foto, o Ayrton morto. Essa é a única foto do Ayrton morto no local ali, perto da pista. E eu, preparado para tirar, eles puseram umas cadeiras para que a gente não fosse mais para frente, mas ainda assim, eu estava a 4 metros de quando o Ayrton passou por mim. E perguntei para o Lemir, você vai fazer a foto? O Lemir falou, não, essa é uma foto que não interessa nada para 4 rodas, mas para você é importante, porque a Folha de São Paulo, Flávio Gomes estava esperando, Mário Andrade Silva, Celso Tiberê do Globo, todo mundo tinha pedido a foto para mim, Alex, é importante a foto, fui lá para fazer a foto, ou seja, eu era representante da imprensa naquele lugar para fazer a foto do Ayrton morto. Quando veio a maca, veio um filme, quando o Ayrton passou na minha frente, abre a porta do centro cirúrgico, ele sai na maca, coberto por lençol, com 2 enfermeiras, uma na frente e uma atrás da maca, aperta o botão do elevador, eu tinha que levantar a máquina, fazer 2 cliques, baixar e acabou. Eu não tive força para levantar a máquina e não quis fazer a foto. Passou um filme muito rápido na minha cabeça do seu Milton, do pai, da dona Neide, do Léo, que eu conhecia na pista, do próprio Ayrton. E a minha intuição foi que aquela foto não ia servir para absolutamente nada. Não era uma foto investigativa, não era uma foto que ia ajudar, não, era uma foto que ia ser só puro marketing. Ou seja, era uma foto para vender jornal com uma foto do Ayrton morto debaixo do lençol. Eu resolvi não fazer essa foto. O Lemir me cutucou, você não vai fazer a foto? Eu falei, não vou fazer. O Lemir pôs a mão no meu ombro e falou, você faz muito bem. Não existe essa foto, eu nunca fiz essa foto. Os únicos 2 fotógrafos que estavam lá quando passou o Ayrton morto era eu e o Lemir Martins, e a gente resolveu não fazer a foto. Quando eu vou lá para baixo, para o térreo, todo mundo na cabine telefônica ligando, os caras me viram, vieram atrás de mim. E eu falei que não fiz a foto, eu quase apanho, Matheus. Foi assim, porra, mas como? Não, resolvi não fazer a foto, fui xingado e tal. Até hoje, eu já participei de algumas palestras, de algumas entrevistas e de algumas mesas redondas com alguns jornalistas, e vem sempre à tona até onde você é profissional e até onde a tua ética, o lado humano, prevalece. Jornalisticamente, eu falei, eu fui um mau profissional. Porque quando você tem uma credencial no pescoço, você está ali por todos, você está ali pelo público, você está ali pela audiência, você está ali pelos outros jornalistas, você tem a obrigação de cobrir aquele momento. Do lado humano, eu preferi errar profissionalmente, mas não ficar remoendo aquilo a minha vida inteira e vendo o seu Milton ter essa imagem, a dona Neide, o irmão, e uma foto que, de novo, não ia servir para absolutamente nada, só para vender jornal. Ela não era uma foto que elucidar, não. Era uma foto para chamar atenção com o Ayrton morto debaixo de um lençol. Eu erraria de novo, Matheus. Você consegue descrever para mim assim a comoção que essa morte gerou, tanto entre vocês, da imprensa ali que estavam acompanhando, quanto, tipo, no Brasil inteiro, né? Acho que foi uma coisa, assim, muito sem precedentes, né? Esse evento.
Olha, foi muito difícil continuar a cobertura, Matheus. Eu, por exemplo, eu parei, não fiz mais nada, guardei a máquina e não fiz mais nada. Do meu lado era até um pouco mais fácil, que era só fotografar. Difícil foram para os jornalistas que resolveram, que tinham que continuar escrevendo texto, tinham que continuar contando essa história. Então, o impacto foi muito grande, não só para os brasileiros, para a imprensa internacional também foi muito forte. E não foi forte só, como eu te falei, porque desde 82 não tinha tido um acidente fatal em pista. Foi forte porque o Ayrton era um cara diferenciado. As pessoas viam o Ayrton de uma maneira diferente. O Ayrton, ele era adorado pelos italianos. Os italianos já estavam contando anos para o Ayrton estar na Ferrari, que ele já tinha declarado que ele só ia terminar a temporada dele quando fosse para a Ferrari. Então, mexeu com o automobilismo, com a percepção global, não foi só para o brasileiro. A sala de imprensa ficou em luto. Tem um vídeo que aparece na internet dos repórteres japoneses dando a notícia, eles não conseguem terminar a notícia, um deles começa a chorar, o outro do lado começa a chorar. O Ayrton era adorado no Japão. Adoravam o Ayrton. Eu nunca vi um lugar vender tanta coisa de Ayrton até hoje, como no Japão. No Japão, você vai hoje, como eu fui para o Mundial de Rally, fui para provas depois da Fórmula Indy, ou para a Fórmula 1 hoje, você continua vendo a maior venda que tem é de bonés do Ayrton, fotos do Ayrton e aquele adesivo com o capacete do Ayrton. O capacete do Ayrton, já fizeram uma pesquisa, é o símbolo do esporte que você tem mais identificação. Tem dois símbolos muito fortes. A Nike, o tênis da Nike, a camiseta da Nike do Michael Jordan e o capacete do Ayrton Senna. O mundo reconhece o capacete do Ayrton Senna, mesmo aquele cara que não seja um aficionado por motorsports. O reconhecimento. Se perguntar de capacete de qualquer um, você não vai lembrar o capacete como era. O do Ayrton, você lembra na hora. A identificação, a marca do Ayrton que ele deixou na pista e esse legado que ele deixou foi muito forte para todo mundo. E que isso, como a gente fala no futebol, né, sai das quatro linhas. Mesmo as pessoas que não acompanhavam Fórmula 1, que não acompanhavam motorsports, acompanhavam o Ayrton. Eles queriam assistir corrida do Ayrton. Então a comoção foi muito grande. E pior, o Ayrton morreu na sala dos brasileiros. As pessoas estavam na sala assistindo a corrida e assistiram uma morte ao vivo do maior ídolo no momento. Então isso foi muito complicado. Ou seja, a gente perdeu aquela referência do super-herói e teve um luto imediato, né, pela morte do, então, nosso maior ídolo aqui no Brasil. Então, a comoção não foi só do Brasil, Matheus. Na sala de imprensa a gente viu isso, nas corridas seguintes a gente via isso, não falavam outra coisa, vinham perguntar para a gente como tinha sido no Brasil, como que a gente entendia, vinham dar abraço na gente, tapa, tipo assim, pô, vai ficar tudo bem, entendeu? Como se fosse um membro da nossa família. Isso é imprensa internacional. Então, eu nunca tinha visto, nunca vi uma comoção tão grande, a morte de um atleta como teve do Ayrton. Eu queria falar um pouco sobre assim, os pontos altos da carreira dele. Assim. Você consegue fazer tipo um top 3 para mim? Consigo. Para mim, claro, a primeira vitória do Ayrton em Estoril, com a Lotus preta, aquela Lotus que ficou marcada para a gente também, até hoje, associa-se muito a imagem do Ayrton, aquela Lotus preta com John Player Special em Estoril. Para mim, esse foi a primeira vitória do Brasil, que ele perseguia muito tempo em Interlagos, quando ele ficou só com a quinta marcha, e heroicamente, né, ele segurou o Ricardo Patrese na Williams, muito difícil, saiu do carro com espasmo muscular e vai para o pódio, mal consegue erguer o troféu. Para mim, essa foi outra. E a outra, para mim, é o primeiro título dele mundial em 88, porque a gente vinha de um título do Piquet em 87, e aí foi como se tivesse uma retomada para a gente de mais um campeão na pista, e o Ayrton perseguindo isso desde 84. Então, para mim, assim, lembrar 3 foram esses, né? Mas teve também ele na pista, abandonando o carro, indo socorrer o Eric Thomas com o carro pegando fogo. Ele para o carro na pista e vai lá atirar, desligar o carro, na verdade. Tinha que desligar a bateria, desligar, para o carro não ter um curto maior, e aí chegou o salvamento para fazer o resgate do Ayrton. Então,
momentos tiveram vários, né? Mas para mim esses três, eles foram mais fortes. A primeira vitória de Estoril, a primeira vitória aqui no Brasil em 91 em Interlagos, né? Na frente da torcida dele, depois venceu de novo em 93, mas aquela primeira, ela teve assim, foi um filme, nossa, nenhuma direção, nenhum Spielberg ia conseguir desenhar esse roteiro tão bem, né? Ele liderando, fica só com uma marcha e consegue levar no braço, né? O carro era muito mais pesado do que é hoje, né? Não tinha toda essa tecnologia, então o Ayrton saiu do carro com espasmo muscular, não conseguia nem levantar o braço, não conseguia sair do carro. E foi essa primeira vitória que ele termina gritando, gritando e apontando para cima. Muita gente achava que ele estava apontando para cima para falar da chuva. Não era, é que ele dedicou a vitória a Deus. Ele estava nesse momento dele espiritual e ele agradecia a Deus. Depois que a gente ficou sabendo isso, né, as pessoas achavam que ele estava falando assim, olha, vem a chuva. Não era nada da chuva, não. Era agradecendo a Deus a vitória. Então, para mim, foi isso. E, claro, o primeiro título dele em 88, em Suzuka, depois dessa temporada que eu te falei, uma briga muito, muito, muito pesada com o Prost. Imagina, McLaren venceu, McLaren Honda, 16 provas, vence 15, 8 Ayrton e 7 Alain Prost. Então, para mim, esses foram os 3 grandes momentos do Ayrton. Bom, Alex, nosso tempo está acabando, infelizmente. Queria te agradecer de novo pela sua participação. Eu que agradeço o convite. E as portas estão sempre abertas aí, sempre que a gente precisar voltar nesse assunto aí, suas histórias são muito, muito bacanas, muito enriquecedoras. Não, para mim é um privilégio participar dessa homenagem que o Tempo está fazendo para os 30 anos que o Ayrton deixou a pista.